Oi, gente, eu vim aqui hoje falar de um assunto bem chato, que são as tragédias que estão acontecendo nesse ano de 2019. E hoje eu vim trazer uma reflexão para mim, para você, do que vem acontecendo nos nossos dias e como nós temos agido. Então, nesse ano de 2019 tem acontecido muitas tragédias. E olha que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos em março ainda, tem 3 meses que o ano começou e já tiveram várias tragédias, como o rompimento da barragem de Brumadinho, incêndio que teve no Flamengo, a batida dos metrôs, os alagamentos em São Paulo e por último agora o massacre que teve na escola de São Paulo, escola estadual. São coisas muito tristes e que nos deixam muito assustados. Eu particularmente fico muito assustada com essas coisas. Eu citei algumas tragédias que teve, mas tiveram outras, eu tenho certeza, porque tragédias acontecem todos os dias, as pessoas morrem todos os dias, mas essas tiveram um grande destaque na mídia. E são coisas muito chocantes, igual essa da escola. 2 rapazes foram lá na escola e resolveram sair matando todas as pessoas que eles viam pela frente. E a gente para e pensa, a gente não consegue entender o que tem na cabeça de uma pessoa assim, de invadir um lugar e sair matando pessoas inocentes, adolescentes, crianças, funcionários e depois se matado. A gente não entende. Mas o que eu vim trazer dessa mensagem é que se nós estamos preparados para essas coisas que estão acontecendo. Eu creio que não. Nós não estamos preparados para lidar com a morte e está tão explícito acontecendo todos os dias que nós estamos muito assustados. Eu particularmente, como eu já disse, eu me encontro assustada. E eu acredito que seja muito difícil alguém estar preparado, alguém saber lidar com a morte. Porque eu acredito que nós, seres humanos, nós não fomos feitos para morrer e por isso nós não sabemos lidar com a morte. Deus, quando Ele nos criou, quando Ele criou Adão e colocou ele no jardim, Adão não morria. Ele comia do fruto da vida e ele viveria eternamente se ele quisesse. Mas por causa do pecado, Deus colocou sobre nós essa consequência, que é a morte. E até hoje, milhares de anos passaram e até hoje nós não sabemos lidar com a morte e nunca vamos saber. Às vezes a gente consegue compreender um pouco mais, consegue aceitar um pouco mais quando alguma pessoa que a gente ama, né, que a gente conhece, está doente e essa pessoa está sofrendo. Então, isso acaba comovendo a gente e a gente fica preso em duas coisas, que é querer ter aquela pessoa perto da gente, não querer que ela se vá, ou querer que ela se vá e acaba com o sofrimento dela, porque, né, quando a pessoa ela tá doente, ela tá com câncer, por exemplo, em fase terminal, ela tá sofrendo muito, a gente fica compadecido de ver o sofrimento daquela pessoa. E quando a morte se concretiza na vida dela, é uma coisa que a gente já esperava, então a gente não... Eu não falo sofrer porque a gente sofre igual, mas a gente não tem tanto aquela negação de porquê. A gente já é uma coisa que a gente já estava esperando. Mas quando acontece alguma coisa, como esse massacre que teve, como a barragem que estourou em Mariana, como o incêndio lá do Flamengo, é uma coisa inesperada, que ninguém estava esperando. E quando acontece uma coisa dessa, a gente fica num questionamento profundo de porquê. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso aconteceu com meu filho? Por que que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com fulano ciclano? E é sobre isso que eu vim falar hoje. Uma coisa que a gente tem uma certeza imensa na nossa vida é da morte. E mesmo assim não sabemos lidar com ela. Todos nós sabemos que um dia o nosso dia irá chegar. Que a morte irá nos buscar. Ou que simplesmente quem é cristão, que Jesus irá voltar. E a questão é, nós estamos preparados para esse dia? Porque da mesma forma que aconteceu com essas pessoas que estavam nesses lugares, que houveram essas tragédias,
também poderia ser nós. E todos os dias nós estamos sujeitos a esse acontecimento. Não somente de tragédias, mas a gente pode estar simplesmente dormindo e não acordar, ter um infarto, uma parada cardíaca e não acordar. A gente pode estar atravessando a rua e ser atropelado. Em todo momento, há situações que nós podemos nos encontrar diretamente com a morte. E será que nós estamos preparados para isso? E será que nós sabemos para onde nós vamos depois da morte? Porque a vida, ela não acaba aqui. Eu creio que depois daqui há um outro lugar. E esse lugar pode ser bom ou ruim, dependendo das nossas atitudes e dos nossos feitos aqui. E todos os dias eu tenho um conflito comigo mesma sobre esse assunto. Será que eu estou fazendo algo bom? Será que eu estou deixando um legado? Porque do que vale a sua vida se você não deixa um legado, se você não é reconhecido por ninguém? Entende? A palavra de Deus fala que o céu, ele é por merecimento. E cada um vai colher segundo as suas obras. E as suas obras serão provadas. Porque Deus, ele conhece a intenção do seu coração. E se você não tem tido atitudes muito boas, se você não tem feito coisas boas, comece a ter essas atitudes boas. Comece a pensar sobre o que vem depois daqui, depois desse mundo. Porque muitas pessoas às vezes se tornam impunes aqui nessa vida, igual essas pessoas que mataram esses adolescentes lá na escola. Eles simplesmente fizeram esse massacre e se mataram, ou seja, eles não tiveram nenhuma consequência dos seus atos. E quando tiver o juízo, onde Deus irá julgar cada um de nós pelos nossos atos, é aí que virá as nossas consequências. Então eu acredito que a justiça humana é muito falha. Às vezes eles não se importam realmente com a verdade e com a justiça, mas Deus, ele consegue ver todos os lados de uma mesma história. Ele conhece os pensamentos, a intenção do coração e os nossos atos. Ele tem prova suficiente para julgar de forma correta e perfeita. E se você acredita que você está no caminho certo, continue. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, para que quando chegue a minha e a sua hora, nós estejamos excelentes diante do Pai. E essas tragédias, elas trazem coisas irreversíveis para nossas vidas. Se nós não estivermos pautados totalmente em Deus, porque é Ele que nos dá a força, é Ele que nos levanta, a nossa vida, ela muda completamente depois de uma coisa dessa, depois da gente perder pessoas queridas que a gente ama, pais que perdem filhos que eles cuidaram com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, e simplesmente eles vão embora sem a oportunidade de dar um adeus. Então, para todas as etapas da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar firmes com Deus, para que quando acontecem coisas assim, dificuldades, tragédias, tribulações, problemas, nós não venhamos cair, nos entregar. Eu falo isso, mas eu não consigo imaginar a dor dessas pessoas, mas eu creio que há um Deus, que há um Espírito que se chama Espírito Santo Consolador, que é capaz de consolar qualquer coração, que é capaz de mudar qualquer história, que é capaz de curar. Que nós venhamos estar a cada dia preparado para esse momento, que é um momento que chega para todos, mesmo sem a gente querer, é um momento que não há como fugir. É um momento que chega para todos. Os apóstolos, todos tinham medo da morte, mas quando eles entenderam o propósito de Jesus, todos, na hora do seu momento de morrer, estavam em paz. Então, que nós venhamos estar sempre vivendo em santidade, tendo intimidade com Deus, para que no dia do juízo nós possamos estar excelentes diante de Deus, com nossas falhas, sim, porque todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo peca, mas arrependidos e remidos pelo sangue de Jesus. Porque aquele que confessa o seu pecado e arrepende, esse alcança misericórdia. Eu não estou falando que a nossa vida tem que parar porque nós sabemos que nós vamos morrer.
Não, você pode continuar assim fazendo planos, você pode continuar assim traçando metas, porque a vida ela continua e ninguém sabe a hora que vai morrer, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Mas nós temos que estar preparado todos os dias para esse momento, para não ser pego de surpresa, para não ter um fim desejado. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de passar para vocês. Eu gostaria de deixar meus sentimentos para todas as pessoas que tiveram vítimas em sua família, em toda tragédia, não somente dessa, mas pessoas, às vezes, há uma pessoa que perdeu um parente querido e tá vendo esse vídeo. Então, eu deixo meus sinceros sentimentos para você também, porque eu sei que esse momento é um momento muito triste, é um momento de dor que ninguém consegue imaginar, mas eu creio que há um Deus que está olhando para você, que o Espírito Santo Consolador, ele vai acalmar sua alma e o seu coração. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!